Shalom, meus irmãos, um ótimo entardecer a todos. Meus irmãos, chegamos aqui à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, ela está sob os 4 cantos da terra. Por quê? Porque foi revelado o nome. Igreja, meus irmãos, somos nós. Nós é que somos a igreja. A igreja não é um templo de pedra, não. Naquela época dos discípulos, 12 discípulos, era igreja. Eles falavam e o milagre acontecia. Shaul, quando escreveu carta a Coríntios, escreveu carta a Éfesos, ele escreveu a pessoas. Ele não escreveu, meus irmãos, a templo de pedra, não. Quando Yaohana, no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele escreveu carta às 7 igrejas, né? Revelação dada por Yahshua, ele escreveu a pessoas. São anjos, são mensageiros, são pessoas que estavam nas 7 igrejas no continente asiático, na Ásia, quando Yaohana ele foi levado para a ilha de Patmos. Capítulo 1, versículo 1 do livro da Revelação, o livro de Apocalipse, escrito por Yaohana. Revelação de Yahshua Mashiach, foi Yahshua que revelou, a qual a Yahweh lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu mensageiro os anjos as enviou e as notificou a Yaohana, seu servo. Yaohana era servo de Yahweh, o Todo-Poderoso que estava sentado no trono. Então Yahshua foi e revelou, mandou ele escrever cartas às 7 igrejas do continente asiático, na Ásia. E vamos saber qual foram essas 7 igrejas, meus irmãos. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. A quinta igreja é a igreja de Sardes. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. E nós vamos falar da igreja de Filadélfia, a igreja que está salvando, a igreja que guardou a palavra da perseverança, a igreja que conhece os nomes Kadosh, que conhece o nome inefável. Contemple o prego na mão. É isso que quer dizer o nome Yahweh, o nome que está acima de todo nome, o nome que foi lhe dado nas Sagradas Escrituras, no livro de Tessalonicenses, o nome que está acima de todos os nomes. Qual o nome que é isso? É Yahweh. Yahweh salva, Yahshua é a nossa salvação, Yahshua é o nosso Salvador. É esse que é o nome. E os irmãos da igreja de Filadélfia conhecem. A Escritura diz que para ser gerada a salvação em você, você tem que conhecer o nome, né, do Altíssimo Todo-Poderoso e o nome do seu Filho. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura, ao tempo todo, vem falando do nome do Todo-Poderoso Yahweh. E nós temos que bendizer esse nome, orar para esse nome, clamar esse nome e invocar esse nome. Então nós temos que invocar, meus irmãos. Nós não temos que esconder o nome Kadosh, não. Nós não temos que negar o nome Kadosh, não, meus irmãos. Porque os irmãos da igreja de Filadélfia, eles conhecem, e por eles conhecer, eles invocam, e por eles invocar, eles anunciam, como eu estou fazendo aqui. Então, Yaohana foi e escreveu carta à igreja de Filadélfia. Se você observar bem, em cada final de uma igreja dessa, Yaohana escreveu ao vencedor. Ao vencedor vencer o quê? Vencer esse mundo, vencer Satanás, vencer o quê? Vencer as pedras de tropeço, vencer as tentações, as tribulações, vencer a maldade, a calúnia, a difamação, a perseguição, né? Aquele que pertence ao céu, ele é perseguido. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome, disse Yahshua Mashiach. É o nome que gera perseguição, o nome que salva, né? Satanás não quer que ninguém seja salvo, não, meus irmãos. Por isso, eles começam a perseguir a igreja, porque sabe que a igreja vai salvar, sabe que a igreja está salvando. Então, meus irmãos, a igreja não é um templo de pedra, conforme Estevão profetizou no capítulo 7, versículo 48. O Pai não habita em templo de pedra feita por mão humana. O Altíssimo não está lá. E quem é que está lá? Se o Altíssimo não está.
Então vamos à carta. Ao anjo, ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz: o que é purificado, puro, purificado. Tempo de pedra não se purifica, o que se purifica é o corpo. Quando Yahweh perdoa os pecados, quando Yahweh rime, quando Yahweh dá vestes brancas para ele, por causa de quê? Por causa do sacrifício de Yahweh, todos nós fomos purificados, fomos remidos e fomos salvos. Estamos a caminho da salvação, estamos procurando a porta estreita, muitas pessoas já encontraram a porta estreita, muitas pessoas já sabem quem é Yahweh, muitas pessoas estão concorrendo à salvação. Temos que mergulhar nas águas, temos que orar todos os dias. É isso, meus irmãos, que é estar em comunhão com o corpo do Mashiach. Nós que estamos no Mashiach, e por causa dele, nós passamos por sofrimento, passamos por tribulação e vencemos. Então, quem purifica o corpo de uma pessoa é Yahweh Todo-Poderoso. É por isso que está escrito desse jeito aqui: a igreja que está em Filadélfia escreve isto e diz o que é purificado, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, de tudo. Ou seja, ele tem a chave que pode ligar as coisas ao céu. Tudo que tu ligar ao céu será ligado. Tudo que tu ligar na terra será ligado ao céu. Tudo que tu desligar no céu também será desligado na terra. Esse é o anjo, o mensageiro da igreja de Filadélfia. Essa é a igreja de Filadélfia. Tem autoridade dada pelo Altíssimo Todo-Poderoso. Tu tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eis, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não negamos o nome de Yahweh. Mas nós temos pouca força. Por quê? Porque Yahweh mesmo falou isso mesmo. Vinde a mim, ó pequeno rebanho. Pequeno rebanho dele. Eu vim para as ovelhas perdidas, de Israel. A ovelha tem que ser perdida. Você tem que pertencer a um pequeno rebanho. O rebanho não é grande. O rebanho que vai entrar no reino. O rebanho que vai reinar com Yahweh. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no meu reino. Preste atenção. Sempre falo para os irmãos que nós temos que prestar atenção às palavras Kadosh, faladas por Yahweh. Não acumuleis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem tudo consome, mas acumuleis tesouro no céu, onde a taça e a ferrugem nada consome. Então, no céu, nós temos que acumular tesouro, não é aqui na terra. Nós temos que nos tornar ricos lá em cima. E como é que nós nos tornamos ricos? Compartilhando a palavra, sendo igreja. Nós, como conhecemos os nomes Kadosh, Yud-Rei Vav-Rei, Yud-Rei Vav-Shinai, contemplo o prego na mão, nós estamos atrás da salvação, nós estamos buscando o Cordeiro, nós estamos atrás do Salvador. O Salvador vai na frente, todo o tempo nos guiando. A igreja de Filadélfia. Eu sei, aí diz aqui: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem Yaldins e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Ou seja, existem falsos Yaldinos no nosso meio, assim como aconteceu no passado com nossos irmãos. Eles estavam tentando entrar na igreja do Mashiach, antes da igreja de Pérgamo, antes da igreja de Esmirna, eles estavam tentando entrar na igreja, e não conseguiram. É o que aconteceu lá no concílio de Nicéia, mais ou menos na igreja de Pérgamo. Eles entraram, e você observa bem, lá na carta da igreja de Tiatira, você já vê a Jezebel. Jezebel já está lá, já está lá com a sua hierarquia, já está lá com aquela hierarquia que está dentro das igrejas. Já está lá tanto a Atalia, a sua filha, como a Jezebel. Então, meus irmãos, diz aqui que existe falsos Yaldinos no nosso meio. O que é que vai acontecer? Eles vão se prostrar aos pés dos verdadeiros Yaldinos. Yahweh vai fazer isso, porque ele é o Cordeiro que está sentado à destra do trono do Todo-Poderoso. E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então vai vir a grande tribulação. O que é que vai acontecer? O que é que diz aqui para
para as pessoas da igreja de Filadélfia que conhecem o nome, que invocam o nome, a qual o nome veio agora, o nome está na terra, meu irmão, o nome está salvando. E o de rei vai vir rei. É o nome que está acima de todo nome, o nome do Todo-Poderoso. O que é que vai acontecer com esses irmãos que emergiram nas águas, que creram, que anunciaram, que renegaram as coisas desse mundo? O que é que vai acontecer com esses irmãos? Eles vão subir, meus irmãos. Se alguns que morreram, como os nossos irmãos morreram no passado, os irmãos da igreja de Esmirna, foram 10 anos de sofrimento. Alguns foram mutilados, outros foram decapitados, outros os leões comeram, outros foram jogados em calabouço, outros foram degolados a cabeça, né? Perseguição, porque eles invocavam o nome verdadeiro, né? Yahshua, o nome da salvação, né? Yud Rei Vav Shinai, o Salvador, é Yahshua. Aí o que aconteceu? Quando eles anunciavam a verdade, eles foram perseguidos por causa do nome. Eis que venho sem demora, guarda o que tenho, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Yahweh, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Yahweh. Então, está nele, eles conhecem. Eles não vão negar o nome Yahweh, porque eles sabem. O nome Yahweh é o nome da salvação, é o nome que salva. Foi Yahweh que salvou eles. Foi Yahweh que purificou eles. Eles sabem que esses tempos de pedra para nada serve, que é o corpo. É o corpo que Yahweh purifica. É o corpo que o Ruach Kadosh repousa. Então, meus irmãos, fala dessa forma. E colocarei sobre ele o nome do meu Yahweh. Eles têm um nome. E o nome da cidade do meu Yahweh. A nova Yahushalã que desce do céu, né? Do meu Yahweh. E também o meu novo nome, né? Por quê? O novo nome. Quando Yahweh estava lá em cima, que ele desceu para baixo, ele recebeu um novo nome, que é Yahushalã. Então nós temos aí, meus irmãos, 3 nomes, né? Que é Yahweh, Shá e Lã. Vocês podem prestar atenção que no nome de Yahushalã também está o nome de Yahweh, formando a nova cidade, né, chamada Yahushalã. Então o nome do Pai está aí, o nome do Filho também está presente, né, e o nome da cidade, se cumprindo aí as profecias. Nenhum outro nome, meus irmãos, dá para formar o nome da cidade ataviada que desce do céu, chamada Yahushalã, né, somente Yahweh. Então esse é o nome que liberta, é o nome que purifica, é o nome que salva. Não existe outro nome como esse. Nenhum dos nomes inventados pela Babilônia, né? A Babilônia de Jezebel, a Babilônia de Atalia, que está aí, que está fazendo os irmãos contaminar seus corpos, né? Chamando esse nome desses ídolos, blasfemando contra o céu. Nenhum desses nomes, 72 nomes inventados aí, né, consegue formar o nome da nova cidade que desce do céu, chamada Yahushalã, que é a cidade ataviada coberta de fogo. Vocês podem prestar atenção, meus irmãos, que o nome de Yahshua está lá, a salvação, está lá o Salvador. De ti nascerá o Salvador, que é Yahshua, né? O nosso Salvador. Então, as profecias estão se cumprindo, meus irmãos. Né? Nós temos que crer naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele disse, aqui quando ele escreveu Yaohana, que pode sair sim o vencedor da igreja de Filadélfia. Vencedores. E quem é que nós temos que vencer? Nós temos que vencer o mal. Vencer Satanás, porque ele sabe que os escolhidos, ele sabe quem são os remidos, né? Ele sabe quem são as sementes, porque o semeador semeou. Quem é que semeia? É Yahweh dos exércitos que semeia. Então ele semeou a semente, né, nos 4 cantos da terra. E o que é que ele está fazendo nesse momento? Tentando impedir o selo de Yahweh, para que não aconteça, para que não haja salvação, para que não haja, meus irmãos, né, a comunhão lá nos céus, no reino, né, com 1000 anos com Yahshua, né? Os reis vão reinar com Yahshua. Eles vão reinar. A Yahshua vai descer com todo o resplendor, toda a autoridade, todo o poder, juntamente com os 144 mil. Aqueles que conheceram o nome Kadosh, aqueles que conheceram o Salvador, aqueles que aceitaram a salvação, aqueles que não seguiram homens. Nós temos que seguir o poder. O novo pacto, meus irmãos, é no Ruach. O novo pacto, ele é nos céus, né? Está tudo dentro de você. Eu Ruach Kadosh me falou. Logo quando eu fui chamado, e eu não entendia certas coisas. Por quê? Porque eu não conhecia
O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, nós temos que buscar conhecimento para que a gente possa ser liberto. A igreja de Filadélfia é a porta estreita. A igreja de Filadélfia é Yahshua, o Machia. É Yahshua que salva. É Yahshua que é a salvação. Yahshua que é o nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento da igreja do Machia, levando a todos vocês as palavras Kadosh, as palavras da salvação, as palavras da edificação do corpo do nosso Salvador. Yahshua salva, Yahshua é a salvação, Yahshua é o nosso Salvador. Shalom, meus irmãos.